Gênesis capítulo 39. José foi levado para o Egito pelos ismaelitas e ali foi comprado deles por Potifar, egípcio, que era um dos oficiais do faraó e administrador da casa real. Mas o Eterno estava com José e tudo dava certo para ele de tal forma que acabou indo morar na casa do senhor egípcio. Potifar reconheceu que o Eterno estava do lado de José e abençoava tudo o que o escravo fazia. Estava muito satisfeito com José, tanto que fez dele seu auxiliar pessoal e pôs sob a responsabilidade dele seus assuntos pessoais, deixando tudo nas mãos de José. Daí em diante, o Eterno passou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Eterno era percebida em tudo o que Potifar possuía, tanto em casa quanto nos campos. A única preocupação do senhor de José era sentar-se à mesa na hora do almoço e do jantar. José era um homem muito atraente. Com o passar do tempo, a esposa do seu senhor sentiu-se atraída por ele e um dia o convidou. "Deite-se comigo." Mas ele recusou e disse a ela: "Veja, meu senhor não se preocupa com nada do que aqui acontece, pois confia em mim. Ele pôs sob minha responsabilidade tudo o que possui e me trata como se eu fosse alguém do nível dele. A única coisa que ele me vetou foi você. Afinal, você é a mulher dele. Eu jamais poderia trair a confiança dele e pecar contra Deus." No entanto, ela insistia com ele dia após dia, enquanto ele se mantinha firme, recusando-se a ter um caso com ela. Certo dia, ele chegou para cumprir suas tarefas e nenhum dos que trabalhavam na casa estava presente. A mulher aproveitou-se disso e agarrou José pela capa. "Deite-se comigo", dizia ela. Mas ele deixou a capa na mão dela e saiu correndo da casa. Quando ela viu que ele havia deixado a capa e fugido, foi chamar os que trabalhavam na casa e disse: "Vejam, esse hebreu aparece aqui e, como quem não quer nada, tenta se aproveitar de nós. Ele tentou deitar-se comigo, mas eu gritei o mais alto que podia. Por causa dos meus gritos, ele deixou a capa comigo e correu para fora." Ela guardou a capa até que seu senhor, o senhor de José, chegasse e contou a ele a mesma história. "Esse escravo hebreu que você pôs aqui veio atrás de mim e tentou me violentar. Quando comecei a gritar, ele saiu correndo e largou a capa comigo." Quando ouviu a história que sua mulher havia contado, a denúncia contra o escravo hebreu, o senhor de José ficou furioso. Ele mandou buscar José e fez com que trancassem José na prisão, na qual costumava ficar os prisioneiros do rei. Entretanto, mesmo na prisão, o Eterno ainda estava do lado de José, e a bondade divina garantiu que ele ganhasse a simpatia do chefe da carceragem, que fez de José o responsável por todos os presos, o administrador do complexo penitenciário. O chefe da carceragem deu tanta liberdade a José que nem sequer o vigiava, pois o Eterno estava do lado dele. Dessa maneira, tudo o que José fazia dava certo. Gênesis capítulo 40. O tempo passou e aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó ficou furioso com seus 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e os pôs sob a custódia do capitão da guarda, na mesma cela em que José estava.
O capitão da guarda deixou José responsável por atender às necessidades deles. O copeiro e o padeiro do rei estavam detidos havia algum tempo e os dois tiveram um sonho na mesma noite, cada sonho com um significado. Quando José chegou de manhã, percebeu que eles estavam aborrecidos e perguntou aos dois oficiais do faraó, que agora eram seus companheiros de prisão: "O que aconteceu? Por que estão com essa cara abatida?" Eles responderam: "Cada um de nós teve um sonho, mas não temos ninguém que o explique o significado." José retrucou: "Por acaso não é Deus de que vêm as interpretações? Contem-me os sonhos." O primeiro a contar o sonho a José foi o copeiro. "No meu sonho, havia uma videira com 3 galhos na minha frente e ela brotou, floresceu e produziu uvas que amadureciam nos cachos. Eu estava segurando o copo do faraó e então peguei as uvas e as espremi no copo e o entreguei a faraó." E José disse: "A interpretação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai tirar você daqui. Você vai ser reintegrado a seu posto e vai servir a taça ao faraó do jeito que costumava fazer quando era o copeiro dele. Mas não se esqueça de mim quando as coisas estiverem dando certo para você. Fale de mim ao faraó e tire-me daqui. Fui sequestrado na terra dos hebreus e agora estou preso, sem ter feito nada que justificasse eu ter sido jogado neste buraco." O chefe dos padeiros percebeu que a interpretação de José havia sido boa e disse: "Meu sonho foi assim. Havia 3 cestas de vime sobre minha cabeça. Na cesta de cima havia diversos tipos de pães e doces, e os passarinhos vinham comer da cesta que estava sobre minha cabeça." José disse: "A interpretação é a seguinte: as 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó mandará cortar sua cabeça, você será empalado e os pássaros vão comer a sua carne." E foi o que aconteceu. 3 dias depois, foi comemorado o aniversário de Faraó e ele deu uma festa para todos os que trabalhavam para ele. O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros foram postos num lugar de destaque, na presença de todos os convidados. Então, o faraó restituiu o chefe dos copeiros à sua antiga função e ele voltou a servir o faraó como antes. Quanto ao chefe dos padeiros, ele mandou empalar exatamente como José havia previsto ao interpretar os sonhos. Mas o chefe dos copeiros se esqueceu totalmente de José.